Bora, galera, bem-vindo ao canal. Separei aqui uns trechos, né, pra vocês. Um é do presidente do Cuiabá esculachando. Isso serve de tapa na cara para tanto os jogadores do Flamengo, como o treinador, como o próprio presidente. A gente vai ouvir aqui algumas falas do presidente do Cuiabá, metendo o pau nos jogadores do Cuiabá que tá fazendo corpo mole. O próprio Davidson pegou o beco, né, já mandou pegar o beco já. Teve a atitude do presidente do Cuiabá para corrigir a equipe quando tá rendendo. E jogadores aí ganhando 100 quantos milhões fazendo corpo mole dentro de campo. Não é o caso do Flamengo no caso de ontem, né? Com todo respeito. Mas a gente vê que o Flamengo não tá bem e o treinador tá totalmente perdido. Tem que corrigir isso o mais rápido possível. Também separei aqui um pequeno trecho do João Guilherme falando sobre a análise do jogo do Flamengo diante do Amazonas, né? Esse jogo de 1 a 0, jogo sonolento. E outros problemas também aqui tá acontecendo no Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais na descrição. Vamos pro vídeo. Tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Esses dias eu vi uma matéria desses jogadores que foram pegos nas apostas, o jogador do Coritiba e do Vila Nova. Um deles está ajudando a carregar o Gabriel Domingos e o Diego Porfírio faz bico para ganhar lá, sei lá, 300, 400 reais. Aí você tem aqui uns gays que ganham 300 mil, 400 mil, você vem falar de motivação, vivendo um sonho que quantas pessoas queriam viver, então não dá. Isso aqui, o Cuiabá, eu falo para todo mundo, o Cuiabá é um clube diferente. Ele não vai ficar assim sempre. O Cuiabá, se Deus quiser, vai continuar crescendo e vai se profissionalizar. Não vai ter eu aqui para ficar dando a cara o tempo todo. Mas é um clube que tem dono, o dono está no dia a dia, o dono está olhando. Então aqui, quem não andar conforme a nossa música, tchau. Entendeu? Isso aí não adianta. Pode ser o treinador A, B ou C ou D. Não dá para eu ficar tendo que motivar jogador todo dia. Presidente, boa noite. Pode ficar à vontade nas perguntas. Pode perguntar quem quiser. Boa noite, presidente. Dom Cuiabano, da Rádio CBN Cuiabá. O senhor disse que se responsabiliza pelo clube estar sem técnico. Após a partida, o senhor também deixou claro a sua insatisfação e que torceu para que a partida acabasse logo. O senhor pretende, após hoje, sentar com a comissão técnica e propor uma reavaliação e um possível afastamento de alguns jogadores que não estão correspondendo dentro de campo? Não. Eu chegar e simplesmente a avaliação, não tem como eu afastar um ou outro atleta. É óbvio que tem jogador que não está rendendo, tem jogador que está aqui hoje que não está pronto para a Série A. Eu acho que como eu falei, eu tenho que assumir a responsabilidade. Adianta eu chegar e falar, não, eu tô com sem sorte, por isso que eu não tô achando um técnico. Não, eu já devia ter contratado um treinador, eu tô pecando nisso. Entendeu? Agora sim, eu não vou trazer qualquer pessoa para cá. Eu já tive a experiência aqui no Cuiabá de trazer um treinador sem estar convicto. E não deu certo, eu tive que trocar. Troca de treinador, meus amigos, é uma coisa bem difícil de fazer, não é fácil. Então, assim, eu tenho a convicção hoje de um ou dois nomes, e eu vou fechar com um desses dois nomes. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de postura, de assumir a responsabilidade, entrar lá dentro do campo e fazer o que tem para fazer. Porque foi falado que era para fazer, não fizeram. E não adianta, estamos sem treinador, não. Não tem menino aqui, tem jogador de 30 anos aí que sabe muito bem o que é para fazer. Que sabe muito bem que se não entrar na frente de uma bola na hora de bater a falta, nós vamos tomar o gol. Então, acho que não é o caso que você disse, não. Boa noite, Cristiano. Pedro Lima, Olhar Esportivo. Então, agora se torna uma urgência trazer um treinador já nessa próxima semana. E em relação ao elenco, né? Para mais reforços é só a partir do 10 de julho. Já vê alguma limitação nesse elenco que tem hoje aqui dentro do Cuiabá? Pedro, eu sinceramente, o senso de urgência não é de hoje, já faz tempo. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que a gente ia chegar na Série A, a gente ia jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, rodada de abertura, vindo de um campeonato estadual que não exige nada da gente. Que é uma coisa que é como se fosse algo que foge totalmente da nossa realidade mais importante. Chegar lá, o 4-0 que nós tomamos lá era algo, a derrota era esperada. Jogar contra o Grêmio em Porto Alegre é muito difícil. Agora, para mim, hoje foi muito ruim. Foi muito ruim. Hoje a gente tomou 3, mas era para ter tomado 6. Não foi legal o que aconteceu hoje aqui. Não faltou informação. Não adianta o jogador vir falar, não, estamos por nós, não, tá faltando. Não, faltou atitude, meus amigos. Os gols que nós, o Pedro entende um pouco de futebol, conheço ele. Não existe tomar o gol que nós tomamos aqui hoje, o primeiro gol. Então, assim, qual foi a outra pergunta?
O elenco é muito bom, Pedro. O elenco é bom, óbvio que tem uma ou outra peça que não está preparada, mas o elenco é bom. O elenco é bom. Está faltando, como eu disse, eu acho que hoje o maior problema do Cuiabá chama-se assumir a responsabilidade, não deixar achar que a responsabilidade só é do treinador, achar que a responsabilidade só é do clube. Acho que esse é o grande problema hoje. Não adianta a gente chegar lá dentro do vestiário, ou segunda-feira ou amanhã lá dentro do clube, e querer achar justificativo. Não, a culpa nós temos que assumir. O jogador tem que assumir. Tem que entrar lá dentro e sangrar. Não adianta chegar lá dentro. Hoje em dia eu vejo as pessoas muito assim, fugindo de conflito. Ninguém quer conflito, todo mundo quer ir para casa sossegar. A vida não é assim. Esse ambiente aqui não é assim. E o Cuiabá é um clube que tem um agravante maior ainda. Se não tiver uma cobrança forte minha, que sou dono do tio da minha família, do time, meu amigo, isso aqui vira um spa. Então, assim, falta a gente assumir as nossas responsabilidades, parar de... É isso aí, galera, né? Vocês viram aí um tapa na cara do atual momento do Flamengo hoje. A gente vê jogadores ganhando milhões aí, né? Tem tudo à sua volta, estrutura, tecnologia, equipamentos, tem tudo aí, bem dizer, né? À disposição do Flamengo, jogadores ganhando em dia, não tem atraso de pagamento, tem uma estrutura óptima, tem um treinador consagrado, um treinador de seleção, né? Só que o time não tá rendendo. Culpa do treinador, culpa dos jogadores, é um combo misturado. E ontem a gente viu o time apático em campo. O Gerson, pelo amor de Deus, não tá jogando nada. Desde que voltou, com todo respeito, né? Desde que voltou a cirurgia, mas tá andando em campo. Ontem foi nítido isso, né? O time se arrastando, o meio campo do Flamengo se arrastando, toque lento. Deu sono pra assistir aquele jogo ontem. Eu só assisti porque foi necessário mesmo, por causa do trabalho, né? Mas dava vontade de desligar. Tão chato que tava o jogo ontem. Eu separei aqui também um trecho exatamente falando sobre isso, né? O João Guilherme falando exatamente sobre isso, sobre a questão do sono e assistir o jogo do Flamengo, tá bom? Vamos conferir aqui. Após esse dia aí de muito futebol, né? Dia 1º de maio, mas com bastante futebol. Pois é, minha gente, o título da live. A torcida do Flamengo mandou o Tite tomar suco de caju. É isso aí. Ouvimos o Maracanã inteiro xingando o Tite. E eu vou falar uma coisa para vocês. A torcida do Flamengo, ela tem razão em fazer isso. Ela tem o direito de fazer isso. A partir do momento que ela paga o ingresso, está no Maracanã e não gostou do que viu, ela pode se manifestar. Sem violência física, mas ela verbalmente tem todo o direito de se manifestar. Então a nação rubro-negra, ou pelo menos aqueles que estavam ali no Maracanã, se manifestaram dessa forma contra o Tite, e com razão. O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo... Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita.
O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca. Ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde o... Perdão. Até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem. Porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês, os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Pra vocês verem aí a análise do João Guilherme. Concordo com ele em número, gênero e grau. Hoje não só do Tite, né? O Tite também é culpado pelo sistema de jogo. O time não tá encaixado, o time não tá jogando, o time não tá fazendo triangulação, não tá fazendo variação tática. Culpa totalmente não só do Tite, mas também dos jogadores também que estão lá dentro e faz seu desempenho, né? Faz seu empenho. Maior prova disso que eu falei é do Gerson, né? Que ontem no jogo tava se arrastando em campo, um time pragmático, apático. Os jogadores não davam opção de passe, né? Ficavam parados estaticamente ali, olhando para a bola, esperando a bola chegar até seu pé. Não ia dar uma atitude para dar um movimento, um passo diferente, uma triangulação. E a gente viu o time totalmente apático. A gente não sabe realmente o que está acontecendo, já que o clima no Flamengo é bom. O próprio Mauro César teve fonte lá de dentro, né? Falando sobre isso. Ele perguntou isso faz nem 2 dias sobre isso. E ele falou que o clima com os jogadores do Tite em relação aos jogadores é tranquilo, né? O clima de paz. Um clima assim amoroso, né? Mas o time não tá rendendo, tem que saber qual realmente é o problema, se é só
a falta de empatia dos jogadores, só é a falta de vergonha na cara, né? Como o próprio presidente do Cuiabá falou. Ou tem mais alguma coisa por trás, né? Mas o Tite, jogadores, comissão, a própria direção tem que tomar uma atitude, porque do jeito que tá, a tendência é piorar, como o próprio João Guilherme falou. A gente já viu esse filme várias vezes e o final não é muito bom, nem pro Flamengo, nem pros jogadores, né? Principalmente pro treinador. Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês. O Flamengo folgou, né, hoje. Folgou não, perdão, ele se representou hoje porque sábado já tem um jogo dentro do Red Bull, eles vão folgar no domingo. O jogo importante aí dentro do Red Bull Bragantino, o jogo vai ser 6h30 da tarde no Maracanã. E eu tô bem preocupado, né, pelo o jogo que eu assisti ontem. Eu tô bem preocupado dentro de sábado, porque se jogar com a mesma vontade, esse mesmo empenho que jogou dentro do Amazonas, é capaz de a gente tomar um vareio do Bragantino, tá bom? Com todo respeito, sem nenhuma prepotência nenhuma. Mas o Red Bull, ele é bem encaixado, o Pedro Caixinha, né? Ele treina muito bem o Red Bull e sabe as armas dele. E um time jovem, que tem uma intensidade muito alta. Você passa aí um bom tempo no jogo com aquela intensidade, linhas altas, pressionando o adversário. E se o Flamengo jogar o que jogou hoje, vai ter uma tragédia sábado, tá bom? E a cabeça do Tite vai rolar junto. Mas coloca nos comentários, certo? Opinião de vocês. Créditos e direitos autorais TV Itatiaia, tá certo? Lá do presidente do Cuiabá e canal do Fala João Guilherme. Se puder ir lá e se inscrever no canal do Fala João Guilherme, o grande João Guilherme, tá bom? Vai ajudar bastante. Também se puder deixar o like e se inscrever aqui no canal, também vai ajudar, tá bom? Valeu.